casa, é a casa de todos. É a casa do nosso mentor, o Dr. Almeida. É uma alegria imensa receber cada um de vocês nessa noite. Essa noite nós iremos ter como tema a reencarnação. Estejamos contritos com o espiritual. Abram seus corações. Estejam presentes nesse momento, para que o espiritual possa agir na vida de cada um de nós. Gostaria de lembrar que amanhã teremos nosso grupo de estudos, que ocorre toda segunda-feira às 19h30. Aos sábados, realizamos nossas cirurgias espirituais, a partir das 14h30, com entrega das senhas até às 17 horas. E aos domingos, acontecem as nossas celebrações às 18h30. Os atendimentos com os nossos médiuns Renato, Barbosa e Ricardo são realizados mediante agendamento, que podem ser feitos lá na salinha do fundo no final da cerimônia. Pedimos com carinho que mantenham seus celulares no modo silencioso durante toda a cerimônia, para preservarmos nossa concentração e a harmonia do ambiente. Vocês podem gravar e registrar esse momento e nos marcar nas redes sociais. Nos ajudem compartilhando nossas mensagens. Todos os dias temos alguma novidade lá para vocês. @renascidoluz.maringá. Assim, nos ajudam a levar essa nossa mensagem de luz para mais pessoas que precisam. Você que deseja receber a bênção do Dr. Almeida ao final da celebração, é só aguardar na fila, com calma, que tudo vai fluindo da melhor forma. Sejam todos muito bem-vindos, estamos muito felizes com a sua presença e, neste momento, pedimos que todos fiquem em pé para juntos rezarmos nosso Pai Nosso e também, logo em seguida, recebermos nossos médicos Benê, Ricardo, acompanhados dos nossos passistas. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
Pessoal, a nossa casa, a nossa igreja, ela está passando por uma reformulação espiritual. O Dr. Almeida quer mais aprendizado na casa, eu venho falando disso, e eu entendo que muitas pessoas com muitos problemas, sofrimentos, mas não existe a busca do prato pronto. Nós precisamos aprender de Deus. Hoje nós vamos falar da reencarnação, mas o doutor vai trazer para nós um aprendizado muito grande da nossa vida, algo para o nosso dia a dia, muito importante. Quem conhece a Renascido Luz, já viu a Renascido Luz de várias formas, de várias maneiras, de não caber gente aqui dentro, mas muitas vezes a busca é do prato pronto, e a gente tem que se permanecer na presença de Deus para que a gente possa entender um pouco da espiritualidade. Eu vou falar para vocês hoje, através do doutor, a questão da reencarnação. Eu vou falar para vocês um pouco também da questão mediúnica, e a gente vai ter bastante esclarecimento, porque a gente tem que entender que o mundo evoluiu e que vai vir logo. Eu não posso afirmar que é através do Dr. Almeida, que o livro dele vai trazer muita coisa, sim, muitas questões, mas com certeza vai vir outros livros também nos trazendo para essa realidade atual, e tudo que tem nos livros também é verdadeiro. Mas o doutor vai trazer para a gente hoje esse tema, para que a gente
gente aprenda um pouco sobre essa passagem da vida e a nossa chegada também. Essa parte vai ser direto com o doutor e o que ele fluiu para que eu possa estar falando com vocês. É muito interessante. Agora eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa mensagem, nessa poesia que o doutor entregou ontem. E se você se identificar com ela, pede hoje ainda para que Deus tire do teu coração qualquer tipo de sentimento, porque não é possível que a gente seja católico, evangélico, espírita e nós conseguimos sentir algo que não é o ensinamento que Deus deu. Então nós não estamos aprendendo algo. Vamos prestar atenção na poesia, na mensagem que o doutor nos trouxe para hoje com o Gilberto. Boa noite. O que você carrega dentro de você? O rancor, ele não faz bem. O achismo não faz bem. Às vezes você pode sofrer muito e não está acontecendo nada. Às vezes, o ciúme invade sua mente e deixa você cego. Muitos dizem que um pouco de ciúme é bom. Não é verdade. A confiança é boa, o amor é bom. Do ciúme para a desconfiança é apenas um passo. Carregar tudo isso em si mesmo, será que se isso está lhe fazendo bem? Por que a insistência de guardar tanta raiva dentro de si? Seria mesmo real que tudo isso veio de uma outra reencarnação? Ou você alimenta a sua própria natureza com remédios paliativos? Por que não tomar o remédio da vida? Basta querer e tudo isso vai sair de você. Às vezes o tempo passa e a demora de ver que todo esse sentimento não é favorável a você demora muito. E faz você se colher como pessoa, porque se torna uma pessoa amarga. Se livre disso e viverá leve, terá paz, alegria e amor. Porque só existe um sentimento, aquele que te faz bem. Deus os abençoe. Mentor Dr. Almeida, médium Renato Barbosa, boa noite. E agora nós vamos para a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te,
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Esse é um dos exemplos e interpretações que o Evangelho nos traz. Em outro tempo também, ainda no Novo Testamento, havia diversas discussões entre os escribas e os doutores da lei que, para o Messias voltar, Elias teria que vir primeiro para abrir o caminho dele. João Batista veio e abriu o caminho, anunciando que o Messias estava vindo, que o Messias estava chegando. Então, em certo tempo, os apóstolos de Jesus questionaram: mestre, por que existe essa discussão entre os escribas para que Elias tem que vir primeiro antes do Senhor? Então Jesus respondeu: em verdade digo-vos que Elias já veio. João é o Elias que há de vir. Ele falou declaradamente isso. Isso você pode ver nos evangelhos que estão na Bíblia. Agora, no Antigo Testamento, Jó, ele disse que, enquanto ele via a miséria da vida dele, o que lhe restava era esperar para que um dia ele volte à vida novamente. Isso você pode também observar no livro de Jó, no capítulo 14. Isso são provas, e o Evangelho nos diz que Jesus falou: o que é da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. É como o vento, como sopra. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas o Espírito sabe, porque todos nós somos espíritos, encarnados, em propósito de aprendizado. Muitas interpretações falam que essa passagem fala do batismo por causa da água, mas tem que se ver o que era a água naquele tempo. Naquele tempo, no livro da Gênesis da Bíblia diz: o Espírito de Deus flutuava pela água antes do mundo existir. Para eles, na época, a água é o princípio da natureza. É o princípio, ou seja, então, a água seria a carne, seria nós encarnados. E o Espírito é o princípio de inteligência que move a carne, que move a água. Essa é a interpretação. Por isso que Jesus, no final das suas parábolas, falava: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja. Porque nem todos estavam preparados para as boas novas que Jesus nos trouxe. Porque Ele é o Messias, Ele trouxe a renovação para a humanidade. Tanto que João Batista preparou o caminho para Ele. Então, o princípio da reencarnação é uma lei de Deus e é uma lei
da natureza para toda criatura humana. Por quê? Porque sem ela não existe elevação e não existe pureza. E através dela nós buscamos a imagem e semelhança de Deus. Não tem como em uma encarnação apenas você alcançar isso. Por isso que é um princípio que ele acontece para todos igualmente, para que assim todos busquemos ser a imagem e semelhança de Deus e ser a pura luz divina. Nós somos parte de Deus. Deus soprou sobre nós o vento da vida, que é o Espírito. A palavra de Deus, por que existem muitas interpretações e denominações? Porque é muito complexo. É preciso que você leia e releia e aprenda, e mesmo que você leia a vida toda, todo ano, uma vez que seja, qualquer escritura sagrada, seja a Bíblia, seja o Evangelho, seja a codificação espírita, nunca será entendido tudo. Porque, assim como encarnados, nós temos o princípio do aprendizado, no plano espiritual, em espírito, assim também se segue. E esse é o ensinamento, é a lei do progresso. Tudo se reflete na nossa vida, ou hoje ou amanhã. O que é o hoje ou amanhã? Somente Deus o sabe, porque assim Ele também nos deu a vida. E não nos cabe saber se existirá o amanhã, ou se terminará até mesmo o hoje. Então esse é o ensinamento do Evangelho. Por isso, mais uma vez reforçando, Nicodemos questionou: como pode um homem já velho tornar ao ventre de sua mãe? E assim como em todo o final das parábolas, Jesus disse: aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E é um ensinamento que, não sendo hoje, o amanhã será uma realidade para todos. E todos verão a verdade. A verdade que Jesus Cristo, o Verbo que se tornou carne, nos trouxe. Esse é o ensinamento do Evangelho. E é o princípio que todo ser tem de passar. Que todos os seres elevados estejam com todos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Falei assim para a Jéssica: estou numa febre. O médico também pega gripe, viu? Só não transmite, mas pega. Ele fica numa proteção de energia. Então, pessoal, a gente vai estar falando hoje de reencarnação. A gente vai estar falando desse assunto que é um tema muito importante. E por que o Dr. Almeida está querendo a reformulação da nossa igreja, a reformulação da nossa casa? Para que a gente tenha mais aprendizado, para que a gente consiga entender melhor como lidar com as nossas questões, com as nossas maneiras. Seria verdade mesmo que tudo a gente traz de outra reencarnação? Será que isso é verdadeiro? É dessa forma mesmo que é visto, já que nós não temos a lembrança de nada? Nós trazemos junto conosco os nossos instintos, a nossa natureza. Então veja bem, muitas pessoas usam o termo o tempo todo livre-arbítrio. É livre-arbítrio, 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 tudo pode no livre-arbítrio, mas não pode. O livre-arbítrio que Deus deu, ele é uma direção para você. Ele não pode ser usado como desculpa para os erros que você persiste. Então vamos dizer assim, que uma pessoa em outra reencarnação, a pessoa bebia muito. Mas nessa reencarnação aqui, atual, ela ou ele tem um aprendizado, ele tem um conhecimento na palavra de Deus, independente da religião. Então por que, se a pessoa sabe disso, ela vai persistir desta forma? O que a pessoa tem que se perguntar? Aquilo está me fazendo bem? Por que o vazio ainda está batendo de madrugada quando você chega em casa? Para o doutor me trazer até aqui, gente, eu também conheci tudo isso. Houve uma preparação para que a gente possa entender o que é uma questão mediúnica, de que forma
A vaidade humana, ela tem que ser quebrada, mas quebrada totalmente. Eu fiz um socorro ontem de madrugada, a pessoa estava sem ar, a pessoa está na UTI e estava sendo preparada em gritos, em prantos. O médium, ele tem que estar à disposição. O médium não pode vir para a igreja preocupado que daqui a pouquinho ele tem que ir embora, porque tem isso, né? Ontem até o pessoal estava me ligando, tem o Jogo do Brasil, eu também quero ver o Jogo do Brasil. Se bem que, né? Aquele modelo, assim, né? Mas tá bom, vocês lembram que o Brasil começou ruim numa Copa, foi campeão, a Argentina a mesma coisa. Vamos acreditar, todo mundo gosta. Mas se naquele momento uma pessoa me pedisse socorro, eu não assistiria o jogo. Então, a vida do médium é socorrer as pessoas, é estar voltado às pessoas. A partir do momento que você entra dentro da casa e que você tem tempo, você tem horário, porque você está com pressa de ir embora, já começou aí tudo errado. Por quê? Porque o espiritual, ele está vendo tudo isso. Nós precisamos ter uma mudança de comportamento. E nós não podemos dizer que tudo vem de outra reencarnação. Nós temos casos reais aqui dentro da igreja. E que eu vou dar esse exemplo de novo, porque isso eu acho que traz muito entendimento. A mãe está grávida. O nenê está ali, inocente, depende dela. Mas ela usa droga. E muita droga. Esse bebê nasce com um problema de saúde sério. Foi porque veio de outra reencarnação? Não. É claro que não. Então, a questão do livre-arbítrio, ele tem que funcionar na vida da gente para a gente escolher o caminho certo. E muitas vezes nós ficamos batendo cabeça o tempo todo, se pegando no livre-arbítrio, mas se ele te dá livre-arbítrio, a tua vida não está condizendo com a tua felicidade. Que jeito que você está usando o livre-arbítrio? Então, quando você vem para essa reencarnação, o doutor vai falar para vocês ali exatamente o que acontece quando Deus dá de novo a oportunidade da reencarnação. Isso é com o mentor, é ele que vai nos trazer isso. Eu achei assim algo incrível. Mas, por exemplo, você sabia que você pode antecipar a tua passagem porque você não consegue vencer o vício do cigarro, por exemplo? Hoje em dia, o meu pai, ele comia, era arroz, feijão, farinha de mandioca, 2 bifes e 2 laranjas. Hoje nós comemos química. É ketchup, é mostarda, é tudo químico. Tudo isso vai deteriorando a nossa matéria. Tudo isso vai antecipando a nossa partida. Quando a gente chega numa certa idade, os nossos ossos estão tudo poroso. Então, nós também nessa reencarnação aqui, nós podemos fazer com a nossa vida muita coisa que a gente não trouxe de lá, da outra, que a gente não lembra, né? Porque a gente gosta, a gente sabe que o álcool faz mal, a pessoa fica inchada, as pernas estão desse tamanho, a barriga está enorme, mas a pessoa quer beber, por conta do livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, livre-arbítrio posso tudo. Não, o livre-arbítrio não pode tudo, porque está te fazendo mal. A pessoa tem que entender que aquilo está fazendo mal, só que a pessoa não quer entender isso, entende? Ela acha assim que porque eu tenho livre-arbítrio, então eu posso tudo. Não dá para poder tudo. Lembre de uma coisa, pessoal, que é verdadeiro: nem tudo terás. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. As duas não vai ter. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vai ter que abrir. Um ser iluminado, igual o Dr. Almeida, ele demorou 28 anos para me trazer até aqui. Não é também a pessoa ter mediunidade e achar que vai ser do jeito que ela quer. Não é do jeito que ela quer, é do jeito que o espiritual quer. Você não pode querer determinar o tempo que você vai ajudar alguém. Não é você que determina. Às vezes vai comprometer a vida. O médium ele pode casar, ele pode ter filho, ele pode. Só que se ele tiver arrumado para ir no casamento e uma pessoa pedir uma ajuda, acabou o casamento. Ou a esposa dele vai sozinha ou não vai. Então não dá para querer ser médium e estar com o pé no mundo e o pé dentro da causa espiritual. Não vai funcionar. Não adianta. Eu tive um caso aqui, gente, essa semana, que eu falei, e você, quem viu sabe que eu fiz um vídeo falando sobre isso. A pessoa esteve aqui na igreja, foi curada pelo Dr. Almeida, do nervo ciático, uma dor terrível, declarou da própria boca que foi curada.
E se você foi curado, você tem que permanecer na presença de Deus. É muito importante. O doutor vai te curar de novo? Vai. Sabe por que o doutor vai curar de novo? Porque ele é generoso, porque ele é amor. Mas daí, se você sai da espiritualidade e você vai buscar energia contrária a você mesmo, você vai sofrer. Mas olha como ele é generoso, ele vai curar de novo a pessoa, com certeza ele vai te curar de novo, porque ele nos traz o amor. Mas nós não podemos pensar que tudo na nossa vida veio de outra reencarnação, porque você não tem a lembrança, você traz um instinto seu. Então muitas coisas que você fez em outra vida, você pode repetir aqui sim. Isso é verdade? Isso é verdade. Você pode repetir, mas você está tendo a oportunidade de rever isso. Você está tendo a oportunidade de fazer diferente. É igual que eu falei hoje, olha a mensagem que o doutor mandou. Vai adiantar você carregar esse ódio, essa questão? Qual é o Deus que você conhece? Que dentro de você tem essa amargura, esse ódio, essa coisa. Que sabe quem domina a tua mente para fazer isso? Eu não gosto de usar esse termo aqui na igreja, vocês sabem que eu não uso. Mas quem domina a tua mente para criar tudo isso, que muitas coisas não é verdade, não é Deus. Não é Deus que está criando isso em você. Só que você está permitindo que isso aconteça. Então tem muitas coisas, gente, que a gente não pode se pegar, que na outra reencarnação fez e que nessa está repetindo, porque o tal do livre-arbítrio é o que vai te dar o direcionamento. Mas você insiste, você sabe que se você beber você vai inchar, você vai acordar no outro dia que você vai olhar no espelho assim, você vai estar com aquela cara toda amassada, mas você gosta disso. Então não reclama, não fique enchendo as paciências das pessoas, reclamando de uma coisa que você sabe que está errado, que você deveria pelo menos moderar, e aí você fica se vitimizando o resto da sua vida. Ah, mas por que eu não sou feliz? Porque para estar com Deus você tem que ter uma escolha, você tem que ter um posicionamento, e nisso é tudo. Aqui na igreja nós lidamos com tudo. Nós temos a vaidade, nós temos o ego, nós temos o vício, nós temos a busca de amor, nós temos pessoas querendo reconstituir a família, nós temos sofrimento. E você sabia que o espiritual pode conseguir trazer para você e rever tua vida tudo? E às vezes ele quer que você faça um enfrentamento. Essa semana tem uma pessoa muito querida, que ela teve uma reunião. A pessoa estava, quem viu o jornal acho que até viu falar, a pessoa estava falando com as pessoas na reunião 2h da tarde. Quando foi 3h02, o Tulé morreu. Morreu. Você entendeu? Que a gente não pensa nisso. 2h ele estava numa reunião, 3h02 ele não estava mais aqui, ele partiu. Então, assim é a nossa vida, mas a gente não quer entender isso. O doutor vai mostrar para vocês como acontece a questão da reencarnação, de que forma que você volta e de que maneira. Outra coisa, você volta na sua própria família. Você sabia que você volta na sua própria família? Então, se você teve um exemplo, você, dependendo da situação, né, você vai ter filho, teu filho vai casar, vai ter neto, vai ter tudo isso, e mesmo que isso não aconteça por determinado chamado espiritual, a geração que vai te trazer de volta está dentro da tua própria família. Só que para isso pode se passar muitos anos, não é falado para nós o mistério de Deus, nós não sabemos quanto tempo que isso vai acontecer. Mas agora a gente pensar que tudo que acontece é porque vem de outra reencarnação, também não está certo. Se a gente pensar que algumas coisas que a gente traz com a gente é verdadeiro, também é. Então é muito complexo de entender isso. Porque tem coisas que é verdadeira sim, que você realmente traz, que você repete, que você continua na insistência. Por que o doutor ele vem trazer, ele vem quebrar muita coisa? Aqui, quem tem contato com o Dr. Almeida, o aprendizado sabe disso. Porque nós somos teimosos, a gente sabe o que nos prejudica. A gente sabe por que a gente não está feliz. A gente sabe que a gente, como diz o ditado popular, a gente não quer largar o osso. A gente quer ficar roendo. Mas o resto da vida, meu Deus do céu, você vai ficar roendo. Remoendo. Entende? Porque a gente não quer o enfrentamento. Então tem coisas
que essa história de que é porque a pessoa está pagando, não é bem assim. Porque se o doutor te dá o livre-arbítrio para que você tome as decisões, você não está pagando, é você que está fazendo as suas escolhas erradas. Você não está pagando nada. Aí você faz a escolha errada. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que ela falou assim para mim: então, é que eu gosto dele, mas ele não vai largar da esposa e dos 2 filhos para ficar comigo. Então você já sabe, você está fazendo a escolha errada porque você quer. Isso é porque veio de outra reencarnação? Não. Você quer ficar com um homem casado que tem 2 filhos, só que ele já disse que não larga da esposa dele. Então quer dizer, se você quer isso para a tua vida e você acha que você pode conviver com isso, então não chore, não reclame. Você está fazendo uma traição, você está entrando num relacionamento que a pessoa já tem 2 filhos, tem esposa, e dificilmente o marido larga da esposa, com os filhos. Ele só larga quando a mulher já chuta ele para fora, assim, já coloca tudo para fora, ele larga, senão não larga. Dificilmente a pessoa que tem família larga, apesar do erro que ele está cometendo. Então a gente tem que entender que nem tudo vem realmente de outra reencarnação, porque senão a gente não ia precisar ter livre-arbítrio. Para que eu vou ter livre-arbítrio? Se eu não sei usar ele, se eu não sei usar as minhas decisões. Então é importante a gente entender. Talvez, sabe o que a gente faz na nossa vida? A gente faz a repetição. Sabia? Você já viu aquela história, o passado volta? Quando o passado volta, que ele chega até você de novo, principalmente quando a gente fala de relacionamento, sabe o que você tem que fazer? Tem que enfrentar o passado. O passado está te rodeando, ele está vindo. Mas meu namorado há tanto tempo, encontrei com ele de novo, me senti balançado. Enfrente o passado, reveja aquilo, converse com a pessoa, dá um jeito, porque vai ser mostrado para você que aquilo dali realmente já passou. Você precisa enfrentar o passado, porque se você não enfrenta, ele vira um fantasma na sua vida. Toda vez o passado vai estar ali rondando a sua vida. É importante você enfrentar. Todas as pessoas que o doutor orientou para enfrentar o passado, hoje estão bem. Sabe por quê? A pessoa vence aquilo. Eu conheci uma pessoa que ficou gostando de outra pessoa há 8 anos. E sabe o que o doutor falou? Enfrente o seu passado. Aí ele encontrou com a pessoa, esteve com a pessoa, né? Isso é um caso lá de Fortaleza. E aí, depois de estar com a pessoa, ela falou assim: Renato, realmente não é para ser. Só que se ela não tivesse enfrentado o passado, ela está com aquilo na cabeça até hoje. Você entende? Então, gente, eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque o doutor Almeida vai trazer para a gente como acontece essa questão da reencarnação. E tudo que está nos livros, eu volto a afirmar, é verdadeiro. Porém, o mundo evoluiu e outros médiuns, através dos seres elevados, vão nos trazer questões mais atuais. Você entende? Da humanidade hoje, que muitas vezes você pode estar passando por algo que não é exatamente porque você trouxe da reencarnação, e sim porque você é teimoso, você é teimosa, e você quer remoer aquilo dali. Só que Deus já te mostrou que não é esse o caminho, né? Tem uma pessoa que eu cuido, que toda vez que ela vai beber, ela pega e me avisa, porque ela tem um inchaço muito grande, é uma coisa assim, o álcool não condiz com ela. Então ela pega e me avisa assim, até para que seja dada uma proteção. Só que o que eu vejo no outro dia? Ela está deprimida, ela está para baixo, ela está chorando. Então, a gente não pode se pegar também no livre-arbítrio para a gente continuar persistindo nos nossos erros e achar que isso está certo, ou que a gente está trazendo tudo de outra vida passada. Sabe por que nós já não lembramos? Para ter oportunidade de refazer a nossa vida aqui, hoje. Por isso que a gente não lembra da nossa vida passada. Eu sei que eu fui em 2 vidas passadas. Uma condiz comigo hoje, a outra eu não faço muita ideia. Então tem coisa que você vai trazer, né? Vocês veem que hoje eu recebo música, vocês veem que eu aos trancos e barrancos fui lá fazer o stand-up, deu certo, viu? Foi incrível. Então, porque já está dentro de mim isso.
Você entende? Então, às vezes as pessoas vê o médium chegar ou brincar tudo, que o doutor ensina que não pode ter maldade dentro do coração. Eu fiz essa ação para poder ajudar as pessoas. A gente está com 42 cestas, eu acho que é isso, né? Pronta. E depois a gente vai comprar mais. Então, é muito importante. E toda pessoa, gente, que tem mediunidade, ela tem que entender o nível de mediunidade, o grau de mediunidade que ela quer para a vida. Porque não é você que decide, é o ser elevado que decide. O trabalho do Dr. Almeida, se eu abrir realmente a casa, eu já sei o que vai acontecer aqui. Até eu já falei até para os meus queridos vizinhos, né? Tem pessoas que queriam trazer caravana de Florianópolis e outros lugares. Vai chegar 2 ônibus, depois vai chegar 4, depois vai chegar 6. E muita gente vai acontecer. Não é que eu não queira ajudar, mas seria justo as pessoas ficar fazendo xixi no muro dos outros, que é isso que vai acontecer, porque a casa não comporta. Seria justo os meus vizinhos ficar catando um monte de papel que vão jogar na porta deles. E vai acontecer? Não. Quando eu puder estar no galpão lá no Parque Industrial, a gente vai abrir para caravana. O trabalho do Dr. Almeida é muito grandioso. Tudo está sendo preparado. Isso já vem sim de outra reencarnação, até eu chegar aqui. Então tudo no planejamento espiritual é tudo muito detalhado, muito preparado e muito sofrido. Vou falar para vocês, é muito sofrido. Porque o doutor vai ter que levantar pessoas que entendam o trabalho dele, que queiram ajudar o trabalho dele, que sejam responsáveis pelo trabalho dele, e não com vaidade humana. Vaidade humana é tudo que o espiritual não precisa. Eu tenho mais força do que aquele que levantou, do que o outro, né? Se o doutor está chamando agora o passista para fazer sustentação na cirurgia espiritual, que está me ajudando bastante, ele pode chamar cada vez, chamar um. Mas todos nós temos que entender que esse é um elo de amor. E muitas vezes nós não entendemos isso. Então tudo que acontece na tua vida agora, atual, nessa reencarnação que você está, são escolhas e bem feitas ou não, suas mesmo. Tá? Nem tudo você está carregando ou você está apagando. Então isso é muito complexo. Tem parte que é verdade, tem a outra também é verdade, também é. Você entende? Esse é o problema. Porque tudo é verdadeiro. Mas você está aqui para corrigir os teus erros. Entendeu? Teve pessoas que já entrou aqui dentro dessa casa, antes de vocês conhecer, que queriam me trazer aqui 70 não sei quantas pessoas, porque ele era presidente, ele era chamado de presidente. Toda hora o pessoal fez uma reunião, ô presidente, ego. Que presidente? Eu participei de eleição, eu estou concorrendo lá com o presidente da República, tirar o ego de dentro de si. Então, eu não aceitei, porque esse não é o trabalho do Dr. Almeida. Entende? Então aqui já teve pessoas que entrou achando que tem um poder de persuasão. Não tem. Imagina, coitado. Tem que se ajoelhar e pedir perdão a Deus. O único poder que nós temos é nos colocar diante de Deus, nos ajoelhar e pela misericórdia dele nos ouvir. É o único poder que nós temos, é de se ligar a Deus, a Jesus Cristo. Nós não temos poder nenhum. É o espiritual que faz acontecer, é o espiritual que cura, é Jesus Cristo que age na força dele pela misericórdia que ele tem. E o espiritual não aceita vaidade. Quando eu falo vaidade, essas vaidades interior, né? O tal médium em tal lugar, ele tem mais poder do que aquele, não tem poder nenhum. O médium, ele é intermédio, ele é um instrumento a ser tocado pela espiritualidade, ele é só isso. Você entende? Então, todos que têm mediunidade tem que ser trabalhado, tem que ser entendido, tem que ser de que forma, tem que estar disposto a ajudar as pessoas, sem tempo, sem horário, sem pressa, sem nada. Porque na verdade, um ser iluminado, ele não vem trabalhar com você ou por conta do teu sustento, ou porque ele quer te ver bem. Ele vem preparar tudo para você, para as pessoas. E a sua vida não é mais a sua vida, não é mais a sua escolha. Então, gente, é diferente. Eu gostaria muito que todos vocês, independente se a gente vai usar 10 minutos a mais ou 10 a menos, presta muita atenção no que o doutor vai transmitir, porque eu sou muito pequeno para transmitir e falar da reencarnação com a sabedoria que ele tem, sabe por quê? Ele está lá.
O doutor já teve várias reencarnações para se tornar o ser iluminado que ele é. Vamos entender um pouco o que a gente faz com a nossa vida no sentimental, o que a gente faz na nossa vida no profissional, com a nossa família, e que a gente traz isso com a gente. E de que forma que a gente consegue moldar essa natureza. Nós temos duas naturezas, todos nós, a boa e a ruim. Sabia disso? Aquela que você pode ter um ódio de alguém que você quer que a pessoa morra. Renato, o que você está falando dentro da igreja é verdade. Tem gente que quer que o outro morra, gente. Não vão tapar o sol com a peneira. Quer que o outro morra de tanto ódio que carrega. Isso está trazendo enfermidade para você, está trazendo doença para você. Então, por que você não pega o ensinamento de Deus e tira isso do seu coração e vai viver mais leve, mais feliz? Eu não estou generalizando e dizendo que todo mundo sente isso, mas vocês sabem que tem gente que deseja a maldade do outro e quer ser feliz, não tem como. Então, na presença do doutor, presta bastante atenção de que forma que acontece esse processo todo para a gente entender, porque vocês viram que o Ricardo leu agora há pouco. São interpretações. Existem várias denominações de igreja por conta das interpretações. Cada um entende uma coisa. Eu sempre falei aqui, o que descansa no sétimo dia entende que domingo é um. Não posso dizer que ele está certo, que ele está errado. A interpretação. Ali, no Evangelho, está dizendo, tem que nascer de novo. Depende do olhar, a interpretação que a pessoa quer ter. Se vocês entenderem hoje o que o Dr. Almeida vai nos transmitir, vocês vão viver muito mais leve, porque é muito lindo. Presta bastante atenção nisso, para vocês entenderem que tudo que vocês estão passando hoje, que eu estou passando hoje, se a gente acreditar e manter a fé, amanhã a gente pode passar tudo renovado, a gente pode tirar tudo isso da nossa vida, porque tem parte que está nas nossas mãos. Eu não contei para vocês agora o caso da pessoa que bebe e inja. Ela sabe que inja, para que ela está bebendo? Não é? Faz sentido. Tem coisas que não faz sentido. A gente faz sabendo que aquilo não é bom para a nossa vida, mas a gente faz. Há muito tempo atrás, eu tive dor nas costas. E como eu falei para vocês, nunca fui de médico nada. Mas tem um médico amigo meu, que eu falei assim, doutor, eu comecei a sentir dor nas costas. Não sei se eu já contei isso aqui na igreja. Ele falou assim, que o que você faz de madrugada? Eu falei, de madrugada, como que é a sua alimentação? Eu falei, eu como lanche. Sabe o que ele falou para mim? Que quando você come um lanche de madrugada e você vai deitar, que naquela época eu dormia, né, que hoje em dia quase não durmo nada. Aí ele falou, quando você come e deita, diz que o seu organismo fica mexendo para fazer a digestão, imperceptível, você não percebe. Ele falou que as tuas costelas e a tua coluna, ela está trabalhando. Só que como já é do seu organismo, você nem sente isso acontecer. Depois de 15 anos comendo lanche de madrugada, ele falou assim, você vai ter problema na coluna. Você está entendendo? A gente não vê. O doutor pede direto na cirurgia, gente, não use o calçado reto, porque o impacto é reto e vai judiar do teu joelho e da tua coluna. Não vai judiar hoje, mas use calçado reto 15, 20 anos para você ver. Até sofrimento que a gente tem é porque a gente às vezes não é teimoso. O doutor pede direto isso. Tem que ter 2 dedos de altura para dividir o peso do corpo, um pouco para os dedos e um pouco no calcanhar. Então tem muita coisa que a gente faz com a gente mesmo, tá? Presta bastante atenção, gente. É um ensinamento muito lindo que o doutor vai trazer agora a respeito da reencarnação. Está tudo pronto, os visitantes já estão na casa, o conselho já está na casa e nós vamos entender um pouco melhor. E usa isso, sabe para quê que vocês têm que usar o que o doutor vai falar? Para amar. Ame, 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 ame. Se vai dar certo, se não vai dar, pelo menos você amou. Tá bom? Obrigado. Nesse momento, eleva teu pensamento para que você se prepare para entender o que o mentor vai trazer para a gente na questão da reencarnação, como que isso é importante para a gente não errar de novo os nossos mesmos erros que a gente está, às vezes, repetindo aqui. O doutor tem me surpreendido com tanto amor, com tanto carinho que eu tenho recebido.
Pode diminuir tudo para mim, por favor? Se eu conseguir passar um ensinamento espiritual e ver todos nós felizes, unidos, transformando os nossos familiares, eu já vou me sentir realizado, porque realmente o amor espiritual, a bondade espiritual é muito bonito, é algo assim incrível de viver, de vivenciar. Coisas humanas é difícil, a gente tem que lutar. Dr. Almeida, ele tem uma sabedoria incrível. Quando você está pensando em desistir, quando você está pensando em deixar, ele vai e fala com você, daqui a pouco ele te chama. É muito bonito a gente entender a grandeza da espiritualidade que nós estamos vivenciando. E essa reformulação, gente, ela era necessária para que a gente tenha mais aprendizado. O nosso grupo de estudo está muito grande, está bonito. As pessoas estão perguntando, estão tirando as suas dúvidas. E tudo está sendo preparado para que a nossa casa fique cada vez mais consolidada no ensinamento. E era necessário que fosse assim. E o Dr. Almeida sabe por quê. Nesse momento, eu queria que você elevasse teu pensamento e dissesse para Deus por que a sua natureza ainda está desta forma. O que precisa mudar? Qual é a reforma que precisa ser feita? Por que você ainda pensa que Deus, que Jesus Cristo não está te ouvindo, que o doutor não te ouve? O que está errado? Por que a felicidade ainda não chegou até você? Será que é Deus que está sendo teimoso? Ou é nós? O que a gente tem que tirar do nosso coração? Você que brigou com a sua esposa, com o seu esposo, não perde tempo não. Chega lá, dá um beijo nele, nela, e vai se amar. Ficar perdendo tempo para quê? Às vezes é um momento de tensão, às vezes é uma bobagem. Hoje eu vi muito sofrimento de casais que mandaram mensagem para mim, sofrendo. Faz isso não. Vai ser feliz, vai se amar. E você que ainda não tem uma pessoa, pede para abrir as portas da sua vida, do seu coração, para você ser feliz, não importa a idade. Mas também faz a sua reforma íntima que você está, às vezes, se negando a fazer. É necessário. Porque se não está dando certo do jeito que você está lidando com a tua vida, é necessária mudança. Não pode ser turrão demais, torrona demais. Pede para Deus aliviar teu coração e te dar o caminho. Porque eu tenho certeza que as portas vão se abrir, que você vai ser feliz. Mas talvez não seja da sua maneira. Precisa ter uma reforma íntima aí, para que a felicidade chegue. Se sinta bonito, se sinta bonita. Coloque a tua autoestima lá em cima. E se você está no erro, tenta parar um pouquinho. Tem uma música do Jorge Mateus que diz: eu sosseguei. Tem hora que tem que sossegar, gente. Não dá para ficar o resto da vida, batendo cabeça. A idade vai chegar para todos. Talvez só falta
você fazer esse propósito com Deus, de aliviar um pouco a sua vida, a sua angústia, a sua dor. Para isso sim, existe livre-arbítrio. Agora está tudo dando certo, você está feliz, parabéns, que bom. Mas se não está, não deixe esmorecer a sua fé, porque o propósito de Deus para a tua vida vai chegar. Talvez está demorando, porque a reforma ainda não foi feita. Ela precisa ser feita. Bem-vindo, Lauane. Bem-vindo, João Victor. Bem-vindo ao casar, Benedito. Estão lindos. Bem-vindo a todos que querem estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-vindo a uma vida nova, que só você pode tomar essa decisão. Tira a amargura do teu coração, tira o rancor, tira a raiva, tira tudo. E hoje, você pode se tornar um vaso novo. A decisão, ela é sua, porque o espiritual está aqui te esperando para que isso aconteça. Pede para te dar equilíbrio nas tuas contas. Se você exagerou, você às vezes não está tendo controle, está difícil, pede. Deixa Deus conduzir a sua vida. Para de querer conduzir você mesmo. Não está dando certo. Vai refletindo, vai falando com Deus. Nesse momento eu dou passagem à doutora Almeida. Em verdade eu vos digo, olhando daqui e vendo cada olhar, cada sentimento e cada tristeza, Padre Bernardo deu uma volta neste lugar. Alivie enquanto eu transmito. Ao passar dos anos, há muito tempo atrás, eu buscava um aprendizado que eu não tinha. A reencarnação, ela acontece por tempo indeterminado. A conduta humana na passagem da vida do encarnado é a decisão fundamental do tempo da volta. Pois neste mundo que vives tereis aflição, sereis tentado, verá a bondade que não é bondade. Neste mundo que vivem, conhecerão o ódio humano
conhecerão o rancor humano, mas também conhecerão a bondade além do que possam imaginar. Depois de muito tempo, tendo reencarnação na Alemanha, em Portugal, também em um local muito gelado, quando eu fui chamado e nada mais existia em mim, os olhos espirituais me mostravam o acolhimento quando acontece o desencarne imediato. Inicia-se a aceitação de um novo aprendizado. Os espíritos desencarnados se aproximam da família por um período, vendo tudo que deixou para trás e que foi falado. Quantos de vós já receberam a visita dos desencarnados? Sentiram a presença? Sentiram o barulho? Sentiram o cheiro? Tudo isso é verdadeiro. Com o passar do tempo, passando para o que chamam de hospital, sentindo o amor na plenitude, os espíritos, todos os espíritos desencarnados vão para um local cujo processo de esquecimento se inicia. E no momento, veja bem o que eu vos digo, no momento que eles se tornam puros de alma, de espírito, a junção entram em repouso absoluto, até que na grandiosidade divina do Pai, Ele dá o sentido do retorno à vida. E nesse período nada se lembrará, pois a oportunidade da vida encontrada de rever tudo o que já fez em outra reencarnação é dada. E o nascimento da grandeza espiritual acontece. O espírito nasce de novo pela água, pois a matéria que vai gerá-lo, existe mais água do que a própria matéria mais sólida. E quando isso acontece, a oportunidade da vida se renova, fazendo que a vida se torne eterna no espiritual e também nos encarnados. Todos os erros que cometem em vossas vidas, é verdade, sim, já cometeram em outra reencarnação, mas não é verdade
o que traz para esta encarnação o sofrimento de pessoas que vieram doentes aos olhos humanos. São doentes apenas aos olhos humanos. Aquilo que olham e que vê que eles não conseguem ter comunicação exata. E aos olhos de todos parece um sofrimento. Nada mais é de um espírito elevado, cujo é trazida uma família para testar o limite do amor. Eles não estão pagando nada, mas o limite do amor dos seus pais é o que está sendo visto. Eles não sofrem, pois não sentem e não sabem o que está acontecendo. Os seres iluminados estão com eles amparando o tempo todo. E quando eles gritam, o ser humano ainda não entendeu que a energia do amor é o que faz eles se acalmarem. Mas como a paciência humana é muito curta, a energia não flui. Eles vêm daquela forma para transformar os familiares, mas são poucos que conseguem ter esse olhar. Como pode haver um sofrimento cuja mente não sente? Não estão trazendo consigo, como o homem pensa, coisas e atrocidades que fizeram na vida passada. Muitas vezes trazem consigo a transformação de uma família, e muitas famílias conseguem se transformar por amor àquele filho, àquela filha, cuja aos olhos humanos a deficiência parece ser um transtorno. Mas as famílias que conseguem se ligar ao amor amam mais do que os que dizem ser saudáveis de matéria e doentes de mente e de espírito. Muitos pensam que há um sofrimento intenso. Só tem sofrimento quem sabe, conhece o que é. Eles não conhecem. Por isso se agitam, por isso gritam, porque para eles estão brincando e não sofrendo. O menino cuidou de um caso cuja carta foi transmitida por mim. A mãe achou por 17 anos que a filha sofria. E quando recebeu a carta, pasmem todos, não havia sofrimento, apenas uma matéria emprestada ao espírito, que nem sequer ouvia as grosserias que a mãe dizia. Eis aí o mistério da fé. Lembre-se, não queiram se ligar a vidas passadas. Não tenham preocupação do que foram em outra reencarnação. Faça a reforma hoje. Em verdade eu vos digo, se
se fizeres a reforma interior, eu vos mostrarei a felicidade. Eu tirarei a sua dor. Você será curado. Mas para que beba desta água, tem que ter a pureza em vosso sentimento, sem rancor, sem o ódio humano. Como podeis conhecer a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se deseja algo de mal ao seu irmão, mesmo que ele não tenha entendimento, ele é o seu irmão. Não invejai-vos a nenhuma pessoa, apenas beba da água viva da fonte, pois o que eu vos digo não cai por terra. Jovens serão transformados, famílias serão unidas, milhares de pessoas conhecerão o trabalho. O menino está carregando um sofrimento necessário, pois dará conta de um trabalho grandioso. Lembre-se, você não está neste mundo para pagar algo. Você está neste mundo para vivenciar a sua felicidade na grandeza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhores passistas, todo aquele que desejar a mudança de vida esta noite acontecerá. O fluir espiritual, a força no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Menino, profetize neste momento a língua dos anjos. La croce, gli vedi scritti il fare le ritriti dalle Himalayas. Per le sciogli le creti, per i giuri fali, le diriste dalle Himalayas. Olha le croce dei cretis dalle Himalayas. A pureza, a transformação humana, através do fluir sobre ponto mediúnico. Eu trago a ti a leveza da espiritualidade para que esteja preparado para dar o perdão, para que esteja preparado para prosperar, para que esteja preparado para a cura da mente humana. Eleve o vosso pensamento ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Retire de ti toda a energia que não provém de ti. És filho, és filha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que as bênçãos estejam sobre todos. Que a transformação aconteça em vossas vidas.
e o entendimento. Rompe barreiras e ensine que a força espiritual está em ti. Que vivencie o amor, que o vosso pedido se realize. Acredite na força enviada a ti. Pessoas que seguiram aos lugares que não provém de Deus, toda a energia contrária caia por terra agora. É chegada a hora do equilíbrio espiritual. E lembre-se, filhos, não estão aqui pagando nada, porque Deus não vos cobrou para o seu nascimento. Estás aqui para aprendizado humano diante do espiritual. E cada vez que os vossos olhos abrirem e aprenderem, as conquistas acontecerão em todas as áreas de vossas vidas, pois o socorro vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se preocupe com o que o ser humano diz. Estão aqui para pagar, pois Deus não cobra o amor que vos dá, como poderia estar te cobrando para que pagasse por algo. Por isso o Altíssimo vos deu o livre-arbítrio, para que as tuas escolhas sejam a luz na sua vida. Conselho espiritual. Aceite o pedido agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Victor, se aproxime de vossos pais. Ele diz que sempre estará com vocês na transformação necessária. Diz que está feliz e disse que aonde ele está é lindo. E diz também que ele pode ir e voltar, e que esse é o maior que ele pudesse receber. E diz também que ama vocês, família, e que sinta aquele abraço, Pai. E sinta aquele meu olhar no teu colo, Mãe. E diz muito obrigado. Em uma só voz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. que as bênçãos
esteja sobre todos, toda a família. Lembre-se, não há energia de outra reencarnação fazendo com que paguem algo. O que há é o instinto humano sendo moldado pelo próprio livre-arbítrio. Pense no bem, faça o bem e esqueça as mágoas do passado e terás vida nova no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Obrigado aos passistas. Eu peço ao Conselho que aceite os pedidos, que as bênçãos e a energia pura fluida estejam com cada um presente. Acredite em vosso trabalho, pois vai prosperar. Não insista em erros, pois a porta está aberta para oportunidades que deseja. Está chegando até você. Esteja preparado, pois a bênção, ela é sua, pois tu és filho e filha do amor no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E assim seja. Meu Deus, energia. Eu gostaria de pedir a toda a igreja, em respeito à espiritualidade, nós só vamos erguer as cadeiras para vir ceiar na hora que terminar a última palavra da oração, porque nós estamos diante de um mentor, nós estamos diante de Jesus Cristo, nós estamos diante de Deus, e o respeito é um ensinamento primordial para as nossas vidas. O doutor vai estar dando a bênção. Gostaria de convidar todos a participarem do grupo de estudos, que está realmente muito bonito, de muito aprendizado, e que Deus possa estar abençoando a todos. Nós vamos para a nossa canção de encerramento. Uma grande energia foi usada aqui hoje. Acredite e se mantenha na fé, que tudo que for a promessa de Deus para a sua vida vai realizar. O doutor Almeida e o Conselho faz essa ligação espiritual para nos abençoar. E não importa o tempo, mas está mais perto do que você imagina a sua bênção. Cadê o Gabriel? Vamos. Eu não estou vendo, eu estou voltando agora. E você está com a jaqueta preta, eu não vou ver. Acende para mim, Leite. Pode ser, Terra Seca. A igreja cantar junto para a gente ir embora abençoado nessa noite maravilhosa na presença de Deus. E vocês podem ter certeza, se mantenha na fé, e vocês todos vão beber dessa água da vida, que é Jesus Cristo, que é Deus, e todos nós seremos, não saiu agora a palavra, abençoados, tá? Vamos lá? Cadê meu ajudante aqui? Vem aqui. Agora é você mesmo. Meu ajudante, né? Porque eu tô só, como diz o ditado, só a capa, né? Vamos lá? Somente em ti colocarei a esperança. Somente em ti construirei a minha casa. somente em ti
Obrigado pela ajuda. Que todos possamos ter uma abençoada semana com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que o amor do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo esteja diante de tudo e de todos sempre, trazendo a leveza e o amor e a luz divina, conduzindo a nossa vida sempre. Neste momento, vamos então agradecer a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, por todas as bênçãos que nos tem permitido nessa semana, e para que essa próxima semana sejamos abençoados com as nossas bênçãos, para que possamos prosseguir a nossa jornada em nossos lares, amando os nossos familiares, os nossos amigos, para que possamos ter uma vida tranquila e abençoada por Ti. Abençoada também por nosso querido e amado Dr. Almeida, por alcançar e benedito, que juntos nos dão força
força e luz para que possamos prosseguir a nossa jornada em fazer a caridade aos nossos irmãos que aqui chegam em busca de consolo, de curas físicas e espirituais. Que Deus nos abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Pedimos por todos os nossos amigos visíveis e invisíveis, a todos os nossos inimigos visíveis e invisíveis. Senhor, se dentro de nós guardamos rancor, mágoa, ódio, todo sentimento que não provém de Ti, que a unção do Espírito Santo de Deus visite cada um agora. Senhor, nos ensine a amar esse amor na plenitude, que não caiba no nosso sentimento nenhum sentimento contrário, que nós possamos vivenciar o amor de Deus. Senhor, tira toda angústia, toda dor, todo sofrimento e nos mostre cada vez mais o amor divino, o amor de Jesus Cristo. Nós precisamos nos fortalecer na fé. Nós precisamos da Sua misericórdia, da Tua honra, da Tua glória, do Teu poder para seguir em frente. No nosso dia a dia é uma luta, no trabalho, às vezes na família, às vezes com amigos, mas Tu és a luz do nosso olhar. Visita com o Espírito Santo de Deus, Dr. Almeida, conselho espiritual, que o Senhor possa nos dar um ensinamento para que possamos todos nós sentir a paz espiritual, a paz de Deus. Transforma as nossas vidas. Nós nos colocamos na Sua presença, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Nós pedimos e Te agradecemos. Assim seja. E neste momento eu gostaria de pedir que a igreja dê uma salva de palmas para o espiritual, para a imagem do Chico Xavier, que está na nossa casa. Foi uma honra ter a visita semana passada aqui de um homem iluminado quando era encarnado e continua sendo iluminado e desencarnado. É uma bênção. Dr. Almeida tem muito a nos ensinar, a nos dar, a ajudar muitas pessoas, e a gente está aqui para ter esse aprendizado, para ter essa disposição de saber que a espiritualidade ela se renova para facilitar a nossa comunicação com o espiritual. Muito obrigado, que vocês tenham uma semana abençoada. Nós nos vemos domingo novamente. Deus abençoe a todos.